Agora é o seguinte, Maria José falou, Cláudia, muita gente faz um tapete e tá pedindo para aprender a fazer o bico, que é esse contorno que fica lindo demais. Então, a partir de agora, meu amor, é tudo com Então, você. Claudinha, porque esse bico aí, tanto você pode trabalhar com ele maior ou menor, certo? Certo. Para fazer o contorno daquele tapete lá, né? Então, vamos começar aqui, como se fosse o contorno do tapete. Desse tamanho, que é um ótimo tamanho, tá grande? Isso, a última carreirinha do tapete lá foi confeccionada uma carreira de pontos altos. Todo o contorno dele foi feito com pontos altos. Aí você vai fazer a segunda carreirinha. A segunda carreirinha, Claudinha, vai ser de pontos baixos, certo? Então, em cada pontinho de base, você vai fazer um contorninho de pontos baixos, olha, ponto sobre ponto, olha, certo? Então, cada pontinho de base do contorno do tapete, eu trabalhei um ponto baixo, certo? Então, eu tenho uma carreira de pontos altos contornando e depois eu venho com a próxima de pontos baixos no tapete, certo? Certo. Agora aqui, nós vamos vir para a segunda etapa. Olha aqui, ó. Eu já tenho a minha carreira de pontos altos. Deixa eu ir até o finalzinho. Olha. Então, você vai fazer todo o contorno, ponto sobre ponto. Depois que você concluir a sua carreira de pontos baixos, sempre fechando a sua carreirinha com ponto baixíssimo. Aí você chega lá no primeiro pontinho e vem, emenda com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, gente, você vai emendar com ponto baixíssimo, subir com 3 correntinhas. No primeiro pontinho, onde você subiu com as 3 correntinhas, você volta no mesmo pontinho de base e vai sobrepor um ponto alto. Você vai trabalhar 3 correntinhas. Vai no próximo pontinho e vai sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, aqui a gente está iniciando o nosso bico. Então, em um dos pontinhos de base, você vai emendar com ponto baixíssimo quando você concluir. Vai subir com 3 correntinhas, volta no mesmo pontinho de base e vai sobrepor um ponto alto. 3 correntinhas, vai no próximo pontinho, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Você vai trabalhar 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Volta lá na base e vai contar 4 pontos baixos, olha, 1, 2, 3, 4. Então, você vai pular 4 pontinhos de base e vai laçar o quinto. E vai trabalhar 11 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou novamente 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pulo 4 pontinhos de base. 1, 2, 3, 4. Laço quinto e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha. 3 correntinhas, vou no próximo pontinho, 2 pontos altos. Então, para fazer a primeira carreirinha, Claudinha, você vai contar os pontos do seu tapete. Depois que você contar todos os pontos, aí você vai dividir. Aqui no caso do meu tapete lá, gente, eu vou precisar de 11 pontinhos para cada biquinho. Olha, então eu trabalhei 2 pontinhos em um e 2 no outro. Então, são 2 pontos de base, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu trabalhei mais 11 pontinhos, certo? Deu 17 pontos. E mais 4 do outro lado. Então, eu vou precisar de 21 pontinhos. Perfeito. Então, você conta e divide. Não é porque aqui eu usei 21 pontinhos, Claudinha, que a pessoa vai usar 21. Então, o importante é ela pular aqui, ó, 4 de um lado e 4 do outro. Tanto ela pode diminuir a quantidade de 11 pontos baixos, como ela pode fazer mais. Entendi, Só querida. que se ela diminuir, aqui, por exemplo, tem 11 pontos. Se ela diminuir para 10, ela vai ter uma carreirinha a menos.
Se ela aumentar para 12 pontinhos, ela vai ter uma carreirinha a mais. Vai fazer um bico maior. Entendi. Vamos voltar pro nosso bico? Bico de tapete? Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, sabe, Claudinha? Olha, sempre, olha. Essa é uma dúvida recorrente que as meninas têm quando você explica isso em aula, quando elas querem fazer o bico. Isso, porque aí elas ficam sempre em dúvidas, assim, porque para fazer uma peça redonda, Claudinha, nem sempre a quantidade de pontos que eu uso na minha peça vai ser o dela, porque de repente ela vai fazendo, aí o tapete começa a repuxar. Então, ela vai ser preciso acrescentar mais pontos. Por quê? O ponto dela, às vezes, é mais apertado. E, de repente, ela vai ter que usar menos pontos, porque o ponto dela é solto. Então, vai dar uma quantidade menor. Então, você vai fazer isso, gente. Vai dividir. Você conta os seus pontinhos e divide. Na minha divisão, deu 21 pontinhos para cada bico. Perfeito. Não quer dizer que o dela seja a mesma quantidade. Pode dar para mais ou para menos. Para menos. Certo? Okay. E sempre, cada carreirinha que você concluir, você vai emendar com um ponto baixíssimo. Emendou, após você concluir a sua carreirinha, emendou com ponto baixíssimo, você sobe com 3 correntinhas, certo? Agora, aqui na segunda carreirinha, a gente vai trabalhar, olha, as 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Eu vou no segundo pontinho e vou sobrepor 2 pontinhos no mesmo pontinho de base, olha, então eu tenho 3. Vou fazer 2 correntinhas, venho sobre as 3 correntinhas de base e vou sobrepor um ponto alto, 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto alto. 2 correntinhas, venho nos 2 pontinhos que tá ao lado. No primeiro, olha, eu aumentei no último e do outro lado eu vou aumentar no primeiro, olha. 1, volto no mesmo pontinho de base, 2. Vou no próximo, ponto sobre ponto, olha, certo? Então, eu subi com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Fui no próximo pontinho, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, vim trabalhar em cima, sobre as correntinhas de base, olha. 2 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, formando um ponto V. 2 correntinhas, vim do outro lado, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base e ponto sobre ponto. Então, de um lado eu aumento no último e do outro lado no primeiro, certo? Que a gente vai indo para a nossa direita. Eu vou trabalhar novamente a mesma quantidade de correntinhas, olha. 4 correntinhas. Pulo um pontinho e laço o segundo. E vou trabalhar 9 pontos baixos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu pulo um pontinho e deixo um sem trabalhar. Então, tinha 11, na próxima, 9. 4 correntinhas. Vem em cima do próximo pontinho e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, é uma sequência de repetições, certo? Fazer todo o contorno com essa sequência. 4 correntinhas, 9 pontos baixos, 4 correntinhas e venho no próximo trabalhando a mesma coisa que eu trabalhei aqui. Assim que você concluir a sua carreira, sempre fechando com um ponto baixíssimo e subindo com as 3 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Daqui para frente, Claudinha, não tem aumento em cima dos pontos. Vai ser todas carreirinha de ponto sobre ponto, olha. Então, vai ficar 3 pontos até o finalzinho, olha. 3 correntinhas, que é um ponto alto. Aí, eu venho no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, então, eu tenho ponto sobre ponto. 2 correntinhas, gente. Eu vou pular as 2 correntinhas de base e venho trabalhando sobre o ponto V. 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, olha, pulo as 2 correntinhas de base e vem em cima dos pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, 1, 2, 3. 4 correntinhas,
pulo o primeiro pontinho dos pontos baixos, olha, 4 correntinhas. A quantidade de correntinhas aqui, olha, gente, que a gente trabalha para fazer o biquinho e para vir em cima dos pontos baixos, é sempre a mesma, 4, do começo até o término, certo? Então, eu vou pular o primeiro e venho laçando o segundo. Agora, eu tinha 11, vou ter 9, certo? E agora, eu vou ter 7 pontinhos, olha, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou diminuir, Claudinha, cada carreirinha, para mim fazer esse pontinho aranha aqui, eu vou diminuir 2 pontinhos. Perfeito. Certo? Aí, 4 correntinhas e venho em cima do próximo biquinho, fazendo a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Fazendo todo o contorno. Desse jeito. Sempre lembrando, Claudinha, que após você concluir cada carreira, você chega lá no pontinho, no primeiro pontinho inicial e fecha com ponto baixíssimo, certo? Fechou com ponto baixíssimo, você sobe com 3 correntinhas, porque aí você vai estar já no seu biquinho, né? Agora, gente, não tem aumentos, viu? É ponto sobre ponto até o finalzinho, olha. Subir com as 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, certo? Agora eu vou trabalhar 2 correntinhas e vou em cima dos 3 pontos altos de base e vou sobrepor ponto sobre ponto, olha, 1, 2, 3, 2 correntinhas, olha. Vem em cima das 3 correntinhas de base, vou sobrepor um ponto alto, 3 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto, 2 correntinhas, deixa eu soltar a linha aqui, 2 correntinhas, novamente em cima dos pontos altos de base, ponto sobre ponto, olha, 1, 2, 3, 2 correntinhas, novamente, ponto sobre ponto, olha, 1, 2, 3. Então, voltando lá, recapitulando, olha, ponto sobre ponto, 2 correntinhas em cima dos pontos altos de base, ponto sobre ponto. 2 correntinhas, cheguei em cima das 3 correntinhas de base, eu vou trabalhar um ponto alto, 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto alto. 2 correntinhas, ponto sobre ponto. 2 correntinhas, ponto sobre ponto. 4 correntinhas, 3, 4. Olha, vou lá em cima do ponto aranha, onde a gente vai formando a aranhinha, olha. Pulo o primeiro, laço o segundo e vou trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar 4 correntinhas e vou no próximo ponto trabalhando a mesma coisa, certo? Agora vamos nesse aqui, Claudinha, porque é uma sequência de repetições, gente, olha. Então, eu tô aqui, olha, nesse de 5 pontinhos, que é essa carreirinha. Na próxima carreirinha, então, você percebe, olha, lá no meinho, vamos lá. Então, em uma carreirinha, eu tenho ponto V. Na próxima carreirinha, eu já venho com ponto leque. Na próxima, olha, ponto sobre ponto, ponto V, ponto sobre ponto, 4 correntinhas, de 5 já vem para 3, porque eu vou sempre diminuindo de um de cada lado, até chegar a um pontinho. Então, eu comecei com 11, 9, 7, 5, 3, 1, certo? Olha, então aqui a gente continua, tá vendo? Olha, ponto V, ponto leque, ponto V, ponto leque. Na carreira que você trabalha o ponto V, os pontinhos do lado, ponto sobre ponto. Na próxima que você trabalha o ponto leque, é um ponto leque dentro do ponto V. Na próxima, um ponto V e na próxima, um ponto leque. Nessa última carreirinha, gente, que olha, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas de pontos. Agora aqui, olha, você trabalhou os 3 últimos pontinhos, que você veio trabalhando, ó, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, certo? 2 correntinhas, venho dentro do ponto V, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, ponto sobre ponto com espaço de 2 correntinhas. Agora aqui, gente, olha, eu terminei a carreirinha anterior com um ponto, olha, 4 correntinhas, um ponto baixo. Sem espaço de correntinhas, eu vou no próximo bico e vou fazer a mesma coisa, olha, ponto sobre ponto, olha, certo?
Olha, fazer a mesma coisa que eu fiz no bico anterior, fazendo todo o contorno. Feito 7 carreirinhas, agora a gente vem trabalhando o ponto escama, que é para finalizar. Aqui eu vou estar usando, lembrando, gente, que eu estou usando uma agulha de alumínio de 2 pontas, usando o número 3, né? E para apresentar aqui o nosso passo a passo, eu usei o Barroco natural e vou usar o Barroco Multicolor Premium na cor 9368, certo? Então, essa é uma agulha também da Círculo, de 2 pontas, eu vou estar usando o número 3. Agora aqui, gente, olha, você vai vir fazendo a mesma coisa, olha aqui, para fazer o contorno. Você vem em cima do espaço de 2 correntinhas, das 2 correntinhas, vai fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas. Volta no mesmo pontinho de base, um ponto alto. No mesmo espacinho de base, um ponto alto. Sem espaço de correntinhas, você pula os 3 pontos altos de base e vai sobre as 2 correntinhas. Um ponto baixo. 2 correntinhas. 1, 2. Olha, vai no próximo espacinho de correntinhas, um ponto baixo. Cláudia, será que teria como a gente pegar o tapete pronto pra gente só mostrar? Claro. Olha, tá vendo? Olha, um ponto baixo. É esse grandão aqui, Isso. né? Olha, um ponto baixo, 2 correntinhas, Ai, você peso. volta no mesmo pontinho, 2 pontos altos, vai no próximo espacinho, olha, sempre pulando os 2 pontos altos de base e no próximo espacinho de correntinhas, olha aqui, ó. Tá vendo como ficou? Vou virar ele aqui, Claudinha, ó, assim, que aí dá pra quem tá em casa visualizar. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha, um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Pulo os 3 pontos altos de base e vou no próximo espacinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, 2 pontos altos. No próximo espacinho, um ponto baixo, 2 correntinhas. Aqui na pontinha você repete 2, certo? No mesmo espacinho de base. Por quê? Se você trabalhar só um desse, vai repuxar. Então, você procura trabalhar 2 sobre o meinho do bico, certo? Perfeito. E entre um bico e o outro, olha, tá vendo? Vai um pontinho escama. Certo? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 2 no meio. 1, 2, 3, 4 e sempre 2 no meio. E tá pronto o nosso bico. E Maria José, mas arrebentou como sempre, como eu falei, não? Claudinha, é um bico que você, se você trabalhar mais quantidades de pontos baixos no meio, você vai ter mais quantidade de carreiras. Ah, eu quero um bico maior. Né? Então, você vai trabalhar com mais quantidade de pontinhos baixos no meio. Você vai fazer uma divisão aí que dê, por exemplo, 22 pontos, certo? Para cada bico. 23 pontos. Ah, não, mas eu quero um bico menor. Vou fazer numa toalha de banho, por exemplo. Numa toalha de rosto. Aí você procura trabalhar com menos quantidade de pontos baixos no meio. Entendi. Para dar menos divisão. Aqui, por exemplo, você vai fazer uma divisão aí de 20 pontos, de 19 pontos, entendeu? Entendi, meu amor. Ai, que macia, acho que eu vou deitar aqui. Ai, Maria José, linda! Não sei se ela vai embora não, mas eu sou beijoqueira, beijo meu.